Boa tarde. Começamos o programa de hoje com um tema que está causando discussões no cenário político brasileiro. Enquanto uns dizem que o presidencialismo no Brasil chegou ao limite, com vícios, ineficiência e falta de representatividade perante a população, por causa de um modelo de coalizão que se formou. Outros dizem que a representatividade que o presidencialismo proporciona é a forma mais representativa a nível de governo federativo que existe e que, com a maior liberdade para alteração da Constituição, se faz leis mais atuais e de acordo com as necessidades da população, uma vez que, com o parlamentarismo, é mais fácil alterar a Constituição. Ou, como no caso do Reino Unido, nem tem uma Constituição. Para essa discussão, estou com Gabriel Valadares, especialista em parlamentarismo, e com Lilian Reis, especialista em presidencialismo. Lilian, o que é o presidencialismo? O sistema presidencialista democrático é definido pela independência funcional e pela coordenação baseada em sistemas de freios e contrapesos entre as esferas dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado. O poder executivo é representado por um presidente da República, escolhido através de eleições diretas ou indiretas por meio do colégio eleitoral, como no caso dos Estados Unidos, para executar o poder como uma pessoa jurídica de poder público externo, denominado como chefe de governo, que representará o país internacionalmente, e de direito público interno como chefe de Estado, com autoridade administrativa máxima em prol da soberania popular, que por sua autonomia escolhe ministros de Estados, os quais podem ser nomeados e exonerados livremente pelo Poder Executivo. No caso do Brasil, que é uma república federativa, o povo, além do presidente, vota também em deputados que irão representá-los nos cargos parlamentares na esfera federal e estadual, sendo que cada estado do Distrito Federal, de acordo com o número de habitantes, elege um número de deputados. Para a Câmara dos Deputados, por exemplo, são eleitos 513 deputados federais, número fixado pela Lei Complementar 78 do ano de 1993, sendo que nenhum estado pode ter menos de 8 e mais de 70 deputados, com idade mínima de 21 anos. Mandato de duração de 4 anos, que corresponde ao tempo de uma legislatura. E elegem os ocupantes das 3 cadeiras representativas do Senado, para defenderem os interesses de seus respectivos estados. Independente da densidade demográfica, todos os estados têm o mesmo número de senadores, pois cada um dos estados tem a mesma autonomia diante da soberania da União, respeitando o princípio majoritário. No total, são 81 senadores dos 26 estados da Federação e Distrito Federal, com idade mínima de 35 anos, com um mandato de 8 anos, com renovação de 4 anos por um terço e 2 terços. E por fim, mas não menos importante, o Poder Judiciário, que atua no Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula. É responsável por todas as questões jurídicas, além de mediar conflitos e interesses entre o Executivo e o Legislativo. Institucionalidade. E quanto ao parlamentarismo, Gabriel? O parlamentarismo é um sistema de governo democrático, no qual o poder legislativo é representado por um parlamento, que é eleito pelo povo e que geralmente dá as cartas ao governo. O poder executivo é constituído por membros desse mesmo parlamento, ou seja, há uma dependência entre esses dois poderes. Nesse sistema temos o chefe de governo e o chefe de Estado. O chefe de governo é o representante do executivo, responsável assim por executar as políticas públicas, sendo exercido pelo gabinete ou conselho de ministros indicados pelo parlamento. Normalmente, tal chefe é chamado de primeiro-ministro. Ele vai estar sujeito à demissão do gabinete. E caso essa demissão aconteça, o parlamento deverá escolher um novo governo com base na maioria partidária ou por meio de uma colisão. Em caso de extrema instabilidade, o parlamento pode ser dissolvido e novas eleições vão ser convocadas. Já o chefe de Estado é responsável pela continuidade do Estado Nacional e tem um poder limitado. Ele chega às vezes até ser simbólico. Em por exemplo, monarquias parlamentaristas, esse papel é exercido pelo monarca, como é o caso do Reino Unido. Já em repúblicas parlamentares, o presidente é quem representa esse papel. Vale lembrar que os parlamentares representam os respectivos partidos. E a composição do parlamento interfere e muito nos projetos e ações políticos tomados pelo governo. Podemos diferenciar, então, o parlamentarismo do presidencialismo, primeiramente pela forma de organização dos poderes, um sendo absoluto, o parlamento, e outro tendo confluência de poderes, Senado e Câmara, dos deputados. Em segundo lugar, a questão da Constituição,
que enquanto no presidencialismo é sólida e para ser criada uma constituinte, ela precisa ser encaminhada em projeto de decreto legislativo na Câmara ou no Senado. E a medida deve ser aprovada em cada uma das casas por maioria absoluta, né, metade mais um dos parlamentares. Na Câmara isso dá em torno de 257 votos favoráveis e no Senado 41. Enquanto o Parlamento tem total controle para alterar a Constituição e em alguns casos nem precisa tê-la. No Brasil, o quadro é desolador. O sistema que nós estamos tem sido presidencialista, mas o que se vê na prática são arranjos políticos dos mais diversos. A própria história já anuncia, desde 15 de novembro de 1889. Nossa história foi marcada por 12 estados de sítio, 17 atos institucionais, 6 dissoluções do Congresso, 19 rebeliões militares, 2 renúncias presidenciais, 3 presidentes que foram impedidos, 4 presidentes depostos, 7 constituições diferentes, 2 longos períodos ditatoriais, 9 governos autoritários, exílios, banimentos, intervenções em universidades e a censura da imprensa. E devido a estes fatos, a crise política que se estabeleceu, o que seria melhor para o Brasil? O presidencialismo da forma que está ou reformado? Talvez seja o parlamentarismo a saída para toda essa situação? Lembrando que em 1993 tivemos um plebiscito sobre a forma e o sistema de governo do Brasil, após a redemocratização. E a população escolheu o republicano, em vez do monárquico, e o presidencialismo, ao invés do parlamentarismo. Sendo assim, para vocês, qual é o melhor sistema político? O parlamentarismo tem como vantagens a aprovação de leis com mais facilidade, pois uma maior comunicação entre os poderes executivo e legislativo para as crises políticas são consideradas rápidas. Devido a todas essas vantagens no contexto político contemporâneo brasileiro, no contexto que a gente se encontra, e procurando evitar novas crises de representação política, não há dúvidas que o melhor para o Brasil é o parlamentarismo. Mas tal modelo só pode e deve ser aplicado hoje, na situação que o país se encontra, se houver algumas mudanças, que incluem também algumas medidas previstas no que chamam de reforma política. O primeiro e mais importante aspecto é a existência de partidos políticos sólidos e definidos ideologicamente, o que não existe hoje no Brasil. A gente tem partidos que não têm ideologicamente posição e simplesmente existem por existir. O parlamento também pressupõe a existência de uma legislação clara e específica sobre candidatos e candidaturas. Na Europa, em que o sistema parlamentar é o sistema vigente, existem modelos de voto distrital misto, voto no partido e não em candidatos, nem em listas fechadas com os nomes indicados pelos partidos. Assim, o cidadão, ao votar no partido A, está aceitando implicitamente a ordem estabelecida pelo partido e já sabe que, caso tal partido saia vitorioso nas urnas, o candidato que aparece em primeiro lugar na lista será convidado a compor o governo e a ser o primeiro-ministro. Essa discussão, ela tem um ponto importante. Ela deve ser feita em âmbito nacional e universal e, acima de tudo, utilizar-se de democracia real, procurando o melhor para o Brasil e para os brasileiros. O que é evidente hoje é que o presidencialismo de coalizão é falho, suicida e fadado ao fracasso, prejudicando a governabilidade dos representantes, gerando insatisfação e crises de representatividade, que se agravarão à medida que a atual forma de governo se enforca em uma corda curta e fina. E o pior de tudo se resume ao afastamento e ao crescimento do sentimento de ódio da população quando se trata de política. O sistema político brasileiro, independentemente do cenário de ascensão ou déficit em que ele se encontra, é nomeado de presidencialismo de coalizão, termo criado pelo cientista político Sérgio Abrantes em 1988, definido como ato de fechar acordos e fazer aliança entre partidos políticos, criando forças políticas em busca de um objetivo específico, que é encontrado apenas no Brasil. Ou seja, uma sinergia entre os poderes executivo e legislativo para aprovações ou reprovações de sanções,
tendo em vista o sistema multipartidário brasileiro em que nenhum partido toma conta das cadeiras no Congresso. É necessário alianças partidárias que compõem o termo. E para tratar melhor sobre o assunto, vou usar como referência a parte 3, do Presidencialismo e Governo de Coalizão, do livro Reforma Política no Brasil. Segundo Abranches, a instabilidade desse sistema, que tendencialmente tem nos levado a crises, não seria pelo fato de combinar presidencialismo com multipartidarismo, como foi dito no início, mas sim da adição de um terceiro elemento a esta fórmula, a saber, o federalismo. Ele reforça que, além dos seus aspectos institucionais, cobrindo também a diversidade da heterogeneidade socioeconômica, deriva que as coalizões para apoiar o chefe do executivo teriam que atender a critérios extrapartidários. Isso é, ao construir sua base de apoio parlamentar, o presidente teria que combinar critérios partidários e federativos, levando em conta, sobretudo, o poder dos governadores. Diante da definição do autor, pressupõe que a perspectiva vertical que as relações dos poderes executivos e legislativos assumem tem que se levar em consideração suas vontades divergentes, o que agrava ainda mais a instalação e a duração da agenda do presidente da República. Está expresso na Constituição de 1988 que os poderes de agenda conferidos ao presidente não são suficientes para garantir o sucesso de suas vontades, até porque o presidente não pode legislar sem o apoio da maioria para aprovações de leis no plenário, ou, em outra definição, eles não governam sem este apoio que sustenta o mandato. Mas, em contrapartida, o Executivo tem poder de veto parcial e total para tratar de emendas contrárias ou indesejáveis aos seus interesses. E, de acordo com Limoges, na página 247, uma vez definidas as coalizões de apoio ao governo, o segundo passo é tentar empiricamente sua força no plenário. O teste é facilitado pelo fato de os líderes do governo e dos grandes partidos encaminharem votos antes das votações nominais. Assim, sabe-se como votam o governo e os principais partidos, sejam eles membros da coalizão do governo ou não. Dessa forma, pode-se analisar o comportamento tanto das bancadas partidárias como da coalizão do governo, tendo em vista o fato que o Executivo quem controla e autoriza ou não o repasse do orçamento da União aos Estados-membros, o que interfere diretamente no sucesso eleitoral dos deputados, que se submetem a barganhas de trocas de apoio a propostas legislativas do presidente em troca de repasses orçamentários a bases eleitorais dos deputados, retomando a práticas antigas favoráveis à continuidade do clientelismo, fisiologismo e patrimonialismo, que resulta em fragilidade parlamentar e, infelizmente, em prejuízo da democracia brasileira. No entanto, vou citar aqui o autor Lúcio R. Renault, ele apresenta um ponto de vista crítico ao sistema de presidencialismo de coalizão no Brasil, questionando o fato que, se o executivo age ao largo dos interesses legislativos, ou se há uma comunhão de preferências entre os dois poderes que resulta no legislativo delegando ao executivo a tarefa e os custos de apresentar propostas legislativas que são no interesse de ambos. E logo ele explica dizendo que a ideia é que o executivo, por conta de seus recursos de poder, como cargos e controle do orçamento, tem mais facilidade para resolver problemas de coordenação dentro do legislativo. Além disso, o executivo tem instrumentos legislativos que o próprio legislativo não dispõe, como medidas provisórias e pedidos de urgência que aceleram o processo de tomada de decisão. Tomadas de decisões que deveriam representar a necessidade e vontade do povo que os elegeram para que fossem, de fato, elaboradas políticas públicas que solucionassem problemas na mesma proporção e quantidade de impostos e taxas pagas pela população para manter a República Federativa e suas inúmeras cadeiras parlamentares, que promovem coalizões partidárias para atender interesses de empresas ou para benefício próprio. Infelizmente, tenho que assumir, Samuel, que o parlamentarismo, nem o presidencialismo de coalizão que temos como sistema político no Brasil, seriam a solução sem antes uma reforma política em prol dos interesses da diversidade
da heterogeneidade socioeconômica do Brasil. Espero ter colaborado. Então, como nós vimos, tanto o presidencialismo quanto o parlamentarismo, eles têm as suas vantagens e as suas desvantagens. A questão a nível do Brasil é o cenário político em que nós nos encontramos. Nós temos pessoas que não participam da política, pessoas que não fazem jus ao seu direito de voto e também desacreditadas na política nacional. Ao mesmo tempo, como o nosso amigo Gabriel, ele ressaltou algo muito importante. Os partidos políticos, eles não têm ideologias formadas e as pessoas não se sentem representadas por ele. Então seria de suma importância para colocar o parlamentarismo no Brasil uma reforma política. Ao mesmo tempo que o presidencialismo é um tipo de governo que é importante, porque ele preza a Constituição na sua forma mais primordial, colocando entidades que representam melhor determinados estados, como o Senado e a Câmara dos Deputados. Sendo assim, ambos os sistemas funcionam para o país. A questão é qual seria o melhor para implementar. E como nós vimos, o mais fácil de implementar é o presidencialismo, pois já o nosso sistema de política. Agora, quando você fala sobre esse problema de coalizão, você vê a necessidade de fortalecer as instituições e a necessidade de você criar uma reforma nos partidos, para que eles possam expressar a vontade do povo. Sendo assim, nós teremos uma Constituição mais velha, que faz uma experiência melhor, porque como a gente vê nos Estados Unidos, eles têm mais de 300 anos de democracia, e nós não temos nem 100 anos direito, e fomos interrompidos. Então, fica a dica que no Brasil tanto faz.